Você sabia que existe 3 coisas que Satanás não consegue fazer com um servo de Deus? Pois é, muita gente tem medo dele, de Satanás, o diabo, achando que ele tem poder para fazer muita coisa ruim na vida de uma pessoa. Mas a grande verdade é que não. Ele tem certo poder, mas também tem um determinado limite. Então você vai entender o que ele pode e o que ele não pode fazer com você, servo de Deus. Fica comigo até o final desse vídeo que a última coisa vai te surpreender. Muita gente acha que acontece por conta do contrário, só que você vai entender a real. Nós vamos entender isso tudo sempre com base bíblica, tá bom? Então a forma como você enxerga este inimigo espiritual pode mudar um pouco hoje. Primeira coisa que Satanás não pode fazer, ele não tem o poder de ler os seus pensamentos. Isso ele não consegue fazer. Embora muita gente acredita que ele tem o poder de saber o que a gente está pensando, na verdade ele não tem. Esse poder só o Criador tem. Observe o que diz o livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Então que tu ouças desde os céus teu lugar de morada, que perdoes e hajas e que recompense a cada um conforme todos os seus caminhos. Pois conhece o seu coração, só tu realmente conheces o coração de todos os homens. Então o coração está ligado a sentimentos, algo íntimo. E aqui a Bíblia está deixando bem claro para nós que só Deus tem essa capacidade. Veja o que diz agora Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, Jeová, examino o coração, sondo os pensamentos mais íntimos, para retribuir a cada um conforme os seus caminhos, conforme os frutos das suas obras. Então o dom de examinar o coração e os sentimentos que a pessoa tem, só o Criador Jeová tem esse poder. Nem mesmo Jesus tem essa capacidade, somente o Criador. O que Satanás tem o poder é de observar as nossas atitudes, ou como que nós reagimos a determinadas circunstâncias, situações ou pessoas. Ele não tem acesso ao nosso sentimento, muito menos ao nosso pensamento. Mas, porém, mesmo com toda essa limitação, ele conhece nós muito bem, porque ele está desde o princípio da criação nos céus. Desde o princípio da criação humana nos céus. Talvez você possa até se perguntar, mas se ele não lê os meus pensamentos, como ele sabe exatamente onde agir? Simplesmente porque ele observa padrões. Ele observa reações, observa conversas. Como a gente já bem sabe, Satanás ele é astuto. Ele não é onisciente. Ele trabalha com suposições, não com certezas. Só quem tem o dom de conhecer os seus sentimentos e os seus pensamentos é Jeová. Segunda coisa que Satanás não pode fazer, ele não pode tirar a sua vida. Pois é, não pode. A Bíblia deixa bem claro isso quando você lê a história de Jó, lá no livro bíblico que tem o seu nome, né? Jó. Lá no capítulo 1, Jeová permite que Satanás tire os bens de Jó, mas proíbe tocar em sua vida. E no capítulo 2, Jeová repete, apenas poupa a vida de Jó. Então o poder da vida e da morte não cabe a Satanás, mas sim a Jeová. Em alguns casos, Jeová pode até permitir que uma pessoa morra, tentada no caso pelo próprio Satanás. Mas muita gente pode perguntar, mas e quando acontece uma tragédia? Não foi Satanás que causou? É possível que ele influencie algumas situações, mas ele nunca vai agir sem um limite. Tudo está sob o controle final do nosso Criador, Jeová. Nada acontece sem que Deus permita. E às vezes, Jeová permite por um propósito muito maior do que aquele que a gente conhece. Lembre-se, a morte ela é dolorosa para nós, mas para Jeová é apenas um sono profundo. Ele tem o poder de trazer a pessoa à vida a hora que ele quiser. E às vezes nós não entendemos alguns propósitos. Então confie que Jeová sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim. Terceira coisa que Satanás não pode fazer. Eu tenho certeza que muita gente não sabe. Satanás não pode te forçar a pecar. Ele não tem essa capacidade. Satanás pode até tentar fazer você pecar contra Deus, mas ele não consegue, ou seja, ele não tem o poder de te obrigar a fazer isso. Observe o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então aqui o texto diz para nós que cada um é provado quando nós somos atraídos pelo nosso próprio desejo. Então a tentação
pode vir, mas a decisão de pecar ou não, com aquilo que está sendo posto diante de nós, a decisão é nossa. E a boa notícia é que Jeová sempre vai dar para você uma saída para se livrar daquela situação e não pecar contra ele. Veja 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação, a não ser a que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel, e ele não deixará que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando vier a tentação, ele também providenciará a saída, para que a possam suportar. Então entende o que o texto disse? Que Deus nunca vai permitir que a tentação que você esteja sofrendo seja maior do que a sua capacidade de resistir. Ou seja, Jeová sempre vai dar uma alternativa para que nós possamos suportar aquela tentação. Mas talvez você esteja pensando, poxa Adriano, mas eu tenho tantas tentações na minha vida que é tão difícil suportar. Tem certeza que Satanás não é o responsável por isso? Bom, esse sentimento de sofrer tentações é muito comum. Muita gente passa, se não todos passam por isso. E às vezes a gente sente que a gente não é capaz de suportar. Mas às vezes o que falta em nós é fortalecermos a nossa fé em Deus. Buscar ajuda espiritual. Por isso é essencial que você não se isole. Sozinho, nós caímos em tentações constantes e isso acaba nos distanciando cada vez mais do Criador. O que nós precisamos fazer é aumentar a quantidade de vezes que nós oramos sinceramente a Deus. E, claro, evitar situações de riscos, ou seja, situações que podem levar a nós a pecarmos contra Deus. E pode ter certeza, Jeová nunca vai mentir para você. Se ele diz que você tem total condição de superar uma tentação, ou seja, que você tem condições de suportar, ele sabe que você tem. Ele não está te enganando. E você não está sozinho, você pode contar com a ajuda de Deus. Então, o que isso tudo muda em minha vida a partir de agora? A verdade é que muda tudo. Isso prova que nós não precisamos viver com medo do diabo. A verdade é que Satanás é, sim, muito perigoso. Porém, ele é limitado. Ele não é um Deus do mal. Ele só é uma criatura rebelde que quer incentivar você a desobedecer e se distanciar de Deus. E lembre-se, seus pensamentos, somente Deus tem a capacidade de saber. Seus sentimentos, só Deus tem a capacidade de saber. A sua vida é muito preciosa para Jeová. Está na mão de Jeová a sua vida, não na mão do diabo. E você sempre vai ter o poder de dizer não a qualquer tentação que surgir na sua vida. Sempre. Conte com a ajuda de Jeová para vencer qualquer obstáculo, para vencer qualquer tentação, que ele vai te ajudar. Veja o que diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, por favor, dê um like nesse vídeo, clica para compartilhar ele com mais pessoas para saber sobre essa verdade, pois afinal de contas, muitas pessoas hoje têm muito medo de Satanás, o diabo. E como vimos, ele é um anjo perigoso, mas ele é um anjo limitado. Ele não vai te provocar nenhum mal. E aí, qual dessas 3 verdades que você aprendeu hoje mais te surpreendeu? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber.